Shalom, a paz do Senhor. Mais uma gravação hoje, Hebreus, do capítulo 7. Quem vos fala, pastor Natanael. Esse assunto de hoje, um assunto muito importante, que vai ser para a nossa vida, aqui na terra e na eternidade, viu? Deus abençoe. Carta aos Hebreus, do capítulo 7. Melquisedeque, tipo de Cristo. Este é o misterioso rei de Salém. Esse Melquisedeque foi ter com Abraão, e nós vamos aprender hoje partes importantes. Jesus foi consagrado a sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 de Hebreus, o que nós vamos estudar hoje, para a glória de Deus. Já aqui no capítulo 7, versículo 1 ao 4, porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque foi se apresentar a Abraão, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, e sendo ele sem pai, sem mãe, sem genealogia, sendo rei de Jerusalém e sendo rei de justiça. Então ele era semelhante a Cristo. Todos feitos de Melquisedeque era semelhante a Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Foi a primeira vez que apareceu o dízimo, foi esta forma, e então a Melquisedeque abençoou Abraão em todos os seus feitos. No verso 3 ao 4, nós observamos sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca deu o dízimo do seu despojo. Então, Melquisedeque, ele era uma semelhança de Cristo, era tipo de Cristo, e era uma figura de Cristo. E por que não dizer o próprio Cristo, numa teofania, veio trazer pão e vinho para Abraão, e Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Então vemos aqui no versículo 5 e 6, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm por ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Então, os dízimos que Israel pagou vindo da lei, mas antes da lei, Abraão foi o que deu o dízimo de tudo. Então o dízimo aconteceu no tempo de Abraão, e ele entregou o dízimo para Melquisedeque, uma teofania do próprio Cristo, recebendo o dízimo de Abraão e trazendo pão e vinho para Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Então, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, tipo de Cristo, ou dizer melhor, uma teofania de Cristo. Aqui nós observamos no verso 7, 8 e 9, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, Abraão, sendo o menor, foi abençoado pelo Melquisedeque, considerado o maior. E o maior
maior é somente Cristo. Então Cristo era a teofonia de Melquisedeque, trazendo pão e vinho, a Santa Ceia para Abraão. Foi o primeiro a tomar a Santa Ceia e foi o primeiro a pagar o dízimo também na casa de Deus. Isto é muito importante. No verso 10 a 12, porque ainda ele estava no lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outros sacerdotes levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, a não fosse chamado segundo a ordem de Melquisedeque, de Arão, porque mudando-se os sacerdotes, necessariamente faz também a mudança de lei. Então Cristo, ele não foi ordenado segundo os levitas, não veio do descendente de Levi, não foi consagrado pelos homens, mas foi consagrado por Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Então muda-se o sacerdote, muda-se também as leis. Então Cristo mudou as leis, colocando, então, dando início ao Novo Testamento, uma nova aliança no sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 13 a 16, porque aquele a quem estas coisas dizes pertencer a outra tribo, da qual ninguém ouviu ao altar. Ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdotes. E muito mais manifesto ainda, se semelhança do Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo as virtudes da vida incorruptível. Então, os sacerdotes de Cristo não foi pela lei, não foi pela mão humana, mas foi segundo as virtudes da vida incorruptível, através de Melquisedeque, rei de Salém, sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito semelhante ao Filho do Homem. Nós observamos aqui, então, o verso 17 ao 20, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o próprio Pai consagrou a Jesus como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, o tipo, teofania do próprio Cristo. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa das suas fraquezas e inutilidade. Então, se a salvação viesse pela lei, não precisaria de vir um sacerdote, mas a lei é fraca, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Então, a lei do Antigo Testamento ela não aperfeiçoa, ela só veio para mostrar o pecado. E de sorte, introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, a melhor esperança, chegamos a Deus através de Cristo, através do sumo sacerdote Jesus Cristo, que pelo seu próprio sangue na cruz, ele fez a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdote de Cristo não é um sacerdote de 1 ano, 2 anos, 70 anos, 80 anos, não, mas é um sacerdote eterno. Ele está ao lado do Pai, é intercessor eternamente pelo povo de Deus. Ali, pelo seu próprio sangue, ele faz a remissão dos nossos pecados. No verso 22, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Então Jesus é fiador do novo concerto, isto é, o Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo. E na verdade,
aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então os sacerdotes, vinha um, vinha outro, vinha outro, todos da descendência de Levi, mas chegava a época de morrer, morria. Mas este, por permanecer eternamente, tem um sacerdote perpétuo, Jesus. Então o sacerdote Jesus é perpétuo. Ele não passará a outra geração, porque ele é Deus e fez o sacrifício por nós no Calvário e se assentou à direita de Deus e intercede perpetuamente. Ali está na presença do Pai, intercedendo por nós. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 25. Então, Jesus viverá para sempre para interceder por nós, pela a morte que ele fez ali no Calvário. 27, verso 27, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo. Então, Jesus não houve necessidade de fazer sacrifício pela sua própria vida, pois era um homem santo, sem pecado, imaculado. Então, por isso não havia necessidade. Então, por isso ele uma vez só fez o sacrifício no Calvário, derramando o seu sangue para salvar todos nós. Porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele ofereceu a si mesmo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a lei constituiu somos sacerdotes, homens fracos. Então a lei do Antigo Testamento, ela constituiu homens fracos, que tinha que pedir perdão pelos pecados dele, para depois pedir perdão pelo pecado do povo. Então uma situação, lei era fraco, homens fracos. Mas, vindo Jesus, sumo sacerdote consagrado por Deus, pelo juramento do Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, ele permanece para sempre. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus 7 e verso 28. Então constituiu o Filho de Deus, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, para sempre. Então ele está ao lado do Pai para interceder por nós para todo sempre. Aí está a conclusão da palavra de Deus. Jesus, ele, nosso sumo sacerdote, que se ofereceu uma só vez, lá naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue para dar a vida eterna para todos nós. Por isso, devemos confiar nele, porque ele não é um sacerdote mortal como o homem, que passava-se de geração a geração. Não, Jesus é sumo sacerdote, consagrado pelo próprio Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está ao lado do Pai para interceder por nós, pelos nossos pecados. Por isso, chegamos a ele com confiança no trono da graça e alcançaremos o perdão dos nossos pecados pelo sangue eterno de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Shalom. Deus abençoe a todos.